Bom dia, gente. Então, gravação iniciada, né? Bem-vindos a todos que estão aqui presentes, né? A mais um encontro nosso do grupo de pesquisa Kaizen, né? Dando continuidade ao nosso curso desse semestre de ferramentas de apoio às revisões de literatura, né? Hoje a gente vai ter um pouquinho de discussão sobre uma das ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo, né? E a professora Renata vão trabalhar um pouquinho, mostrar um pouquinho disso para a gente, né? Então, aproveitem, mesma linha de trabalho, né? Então, acredito que todos que já estão acompanhando já estão com familiaridade, né? Então, que vale também a nossa participação, nossa conversa, né, nossos momentos de dúvidas, isso aqui enriquece o nosso encontro. Fico um pouquinho triste porque nós tínhamos muitas pessoas inscritas e hoje estamos com 21 pessoas, né? 21 pessoas aqui. E aí há uma solicitação muito grande dos encontros gravados, né? Então, se fosse para ser assíncrono, nós teríamos feito assíncrono, né, gente? Então, por isso que a disponibilização do material, algumas pessoas já devem estar perguntando, ela acontece paulatinamente, né? Então, nós temos já um encontro que já está disponível, o segundo encontro estava em edição no YouTube, né, para que ele já pudesse ficar disponível. E reforço, mais uma vez, a disponibilização do material em toda a íntegra lá na nossa página, ela vai ser realizada ao fim do curso, quando nós tivermos todo o material junto, né? Então aí a gente vai produzir algo que fique tudo condensado em uma única página, uma única pasta nas nossas redes, tá bom? Então, passo agora a palavra para as professoras Raíssa e Renata, né, para que possam conduzir o dia de hoje. Também me dizer com vocês. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso do gerenciador Mendeley em revisões de literatura. Nós vamos focar mais em dicas práticas para o uso do Mendeley, né? E trazer um pouquinho da nossa experiência, a minha e de Raíssa, que utilizamos esse gerenciador, né? E aí nós vamos, como o curso ele é ferramentas de apoio para a revisão, então nós buscaremos nesse pouco tempo que temos agora pela manhã focar mais nesses aspectos. Então, para dar início, nós... Renata, Oi. só um minutinho que eu estou tentando só aqui ajustar a Ajustar. apresentação para ela ficar melhor e eu conseguir deixar duplicada aqui minha tela para poder ficar mais fácil de vocês verem, tá? Qualquer coisa você me avisa, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar vendo vocês. Aí, tá todo mundo vendo? Tá tudo certo. Pronto. Então, como havia falado, né, o curso que nós estamos fazendo sobre revisão de literatura, aspectos teóricos e conceituais, né, as ferramentas de apoio. No nosso primeiro encontro, nós vimos os aspectos teóricos e conceituais acerca das revisões de literatura. Nosso segundo encontro, ele foi centrado na ferramenta do OSF, né, para o registro dos protocolos, e hoje nós focaremos no uso do Mendeley para a organização dos dados. Então, buscando seguir essa sequência, né, de passos, hoje nós abordaremos o Mendeley. Então, inicialmente, né, para a gente fazer uma interação inicial com vocês, a gente queria que vocês acessassem, né, o Menti, ou pelo QR Code, ou utilizando o código que está aí, e respondessem, né, essa questão. Você utiliza ou já utilizou algum gerenciador de referências? Então, a gente vai dar um tempinho para que vocês acessem e a gente possa interagir um pouquinho nesse início.
Larissa colocou aqui no chat que não está conseguindo entrar. Você tentou pelo código ou está tentando pelo QR Code? Larissa. Mais alguém não está conseguindo entrar? Eu acho que está dando certo porque nós já temos resultados lá. Então, eu vou parar essa apresentação e compartilhar os resultados, dá mais um tempinho, né? Que aí é o tempo que as pessoas colocam. Todo mundo já conseguiu ou ainda tem gente tentando? De toda forma, eu vou compartilhar aqui, né, Renata? Porque aí a gente já vai passando. Isso, acho que já deu tempo. Pronto, então você utiliza ou já utilizou algum gerenciador de referências? Olha só, então como respostas o que a gente teve, 50% da turma não usa, mas conhece, então tem conhecimento, né, de que existem gerenciadores, porém nunca utilizaram. 42% já utilizam, né, utilizaram ou utilizam, e 8% não usou e não conhece. Então, temos um público bem variado, né, sendo que a maioria não utilizou. Então, acreditamos que esse momento ele vai ser útil, né, vai ser importante para que a gente apresente para vocês. Está aumentando aí, não usei, não conheço, 15%, 46% não usei, mas conheço, e 38% utiliza, né, algum tipo. Então, vamos dar início à nossa apresentação e trazendo alguns aspectos iniciais e aspectos práticos com o Mendeley. Só um minutinho que eu estou pegando aqui agora a apresentação. Já estão vendo ou não? Já, Raíssa. Pronto. Ok, deixa eu fechar aqui meu microfone, aí Renata vai seguindo. Ai, meu Deus. Então, vocês estão vendo o PowerPoint ou não? PowerPoint, está na tela do Menti, do PowerPoint. Tudo certo. Bom, então, para que é que o Mendeley ele serve, né? Já falando um pouco para aquela porcentagem de pessoas que não usaram e não conhecem, né? Nunca tiveram acesso. O Mendeley ele vai gerenciar as informações, então ele é um gerenciador de informações, né? De referências. E por que é importante gerenciar informações em uma revisão? Qualquer revisão que seja. Então, nós temos uma montanha, né, de dados, uma montanha de publicações. Quando a gente faz a busca, quando a gente seleciona, já passou por aquelas etapas de cadastrar nossa revisão, nosso protocolo no OSF. Então, a gente vai fazer a pesquisa, né, nas bases de dados. Então, nós vamos ter um conjunto muito grande no geral, né, de referências, de material. Então, esse material ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser organizado
para que a gente possa seguir com as etapas seguintes, né, da revisão. Então, é justamente o gerenciamento de informações que está em questão aqui no Mendeley. E esse gerenciamento, ele é o quê? Uma habilidade crítica a ser dominada diante de uma quantidade cada vez mais ampla de conhecimento. Então, a depender do tipo de estudo, a depender da busca, nós vamos ter uma quantidade muito grande de material, e se não utilizarmos, é possível fazer sem ele? Porém, o trabalho vai ser muito maior. Então, há uma infinidade, né, uma gama muito grande de ferramentas e serviços de gerenciamento de informações, com o objetivo de aumentar a eficiência do tempo de pesquisa. Muitos de nós, a maioria das pessoas não dispõe de tanto tempo assim para a realização de uma revisão. Então, quanto mais ferramentas estiverem disponíveis e puderem ser utilizadas para gerenciar esse tempo, né, ele vai ser útil com certeza. Então, além da eficiência do tempo de pesquisa, também de educação e publicação. Pode passar. Então, nós temos alguns, né, vários gerenciadores de referências, alguns deles, grande maioria gratuitos, outros pagos, né? Mas aí, todos eles têm a função básica de gerenciar e ser uma forma de uma rede de apoio para os pesquisadores. Então, como exemplos, nós temos o Zotero, nós temos o RefWords, né, ProQuest, RefBase, JabRef, duas versões do EndNote, né, o EndNote X7 e 9, e o Mendeley, que nós estamos destacando aqui por ser gratuito, né, amplamente utilizado, e o que a maioria das pessoas elas acessam, né? Os mais acessados são o Mendeley, o Zotero e o EndNote. Então, nós focaremos aqui hoje no Mendeley. Então, o Mendeley, ele foi criado por pessoas, né, como nós, que mestrandos, né, doutorandos alemães, que se viram na situação de realizar seus estudos com um leque grande de material para organizar, para sistematizar aquele conhecimento. Então, eles tiveram a ideia e criaram essa ferramenta, né? Ela foi criada em 2008 por estudantes de doutorado, né, de alemães. E ele é o quê? Um sistema de gerenciamento de artigos baseado em nuvem. Então, se ele é baseado em nuvem, nossos arquivos, o que a gente coloca lá, ele fica guardado, né? Ele fica seguro, de uma certa forma, na nuvem. E ele é acessível por meio de uma infinidade de dispositivos. Nós temos as versões do Mendeley que podem ser acessadas por dispositivos móveis, né, pelo celular, aplicativos, e também a versão para computador, a versão desktop. Os usuários, eles podem se registrar para uma conta gratuita, e aí ele possui 2 GB de armazenamento na nuvem para acesso centralizado às publicações coletadas. Pode passar. E aí, lá em 2000, ele foi criado em 2008, e em 2013 ele foi adquirido pela Elsevier, né, e se tornou aí, a partir de então, houve uma expansão muito grande do Mendeley, né, e ele, a cada ano, ele vem adquirindo novas ferramentas, novas funcionalidades, tanto é que agora, essa versão mais atual, ele já tem funcionalidades extra, né, a mais. Então, em 2013, ele foi adquirido pela Elsevier e se tornou a principal plataforma de editora da Elsevier para a colaboração acadêmica e promoção de pesquisas. Então, sendo um gerenciador de referências gratuito e rede social acadêmica. Então, o que chama a atenção, né? A gente, quando fala em rede social, não é só Instagram, WhatsApp, né? Facebook. Então, o Mendeley, ele também é considerado uma rede social, porque além de ser um gerenciador onde você coloca as suas referências e tem como extrair informações, organizar elas, organizá-las no Word para fazer uma citação e referenciá-las, né? Ele também funciona como uma rede social, porque ele permite agregar pessoas, a gente pode criar grupos
e aí criar grupos públicos, grupos privados, onde a gente possa trocar informações, adicionar ao grupo, convidar para o grupo pessoas que são especialistas na área em que você está estudando. Então, funciona também como uma troca, né, de informação entre pesquisadores. E aí, ele, por ser, né, um aplicativo de internet, né, um programa baseado na web para gerenciar e compartilhar o material de pesquisa, participar de redes sociais e promover mais interesse e discussão em torno de um tópico. Então, se você tem um grupo, por exemplo, um grupo público, né, você pode acessar, pesquisar lá no Mendeley algum grupo na temática em que você estuda, e aí, se o grupo for público, você pode ter acesso àquela biblioteca daqueles pesquisadores, né? Então, também tem essa possibilidade. Pode passar. Então, é possível, né, como eu falei anteriormente, fazer o download do Mendeley de forma gratuita, e aí nas versões para celular, né, para o aplicativo de celular, tanto da versão de iPhone com a versão Android, e também a versão do Windows, né, e Mac também. Pode passar. Então, quais são as possibilidades de uso, né? Na minha fala anterior, eu já falei que ele é um gerenciador de referências, que a gente pode armazenar essas referências, ter uma biblioteca nossa guardadinha ali, com todas as referências que nos são úteis. Então, compilar e organizar essas referências, trabalhar em um artigo com citações importadas, pesquisar texto em um grupo de artigos, extrair metadados de documentos em PDF, então ele é muito útil para essa ferramenta também. Permite grupos de trabalho privados para facilitar a colaboração. Também permite que os autores convidem consultores e revisores para comentarem seus trabalhos. Então, vejam que são amplas, né, as possibilidades do uso do Mendeley, e ele não é apenas uma biblioteca, né? Ele é uma biblioteca que nos permite interagir com outros pesquisadores, que nos permite trabalhar naquelas publicações, naqueles artigos, facilitando a extração de dados de referências daquelas publicações. Pode passar, Edson. Gente, só um instantinho que eu estou com um probleminha aqui na minha apresentação, que eu não estou conseguindo controlar meu microfone, mas vocês estão ouvindo? Sim. Pronto. Ouvindo, bom, mudou aqui, então, enfim. Então, como Renata já abordou, né, aqui desde o início, o Mendeley é um gerenciador. Por que é que nós estamos falando dele? Ele é o melhor? Não sei, é o que nós usamos, então a gente está trazendo aqui a nossa experiência. Agora, tem pessoas que funcionam, que acham que o funcionamento do EndNote ele é bem mais aprimorado. Então, assim, a gente está trazendo a nossa experiência daquilo que a gente tem usado nas nossas revisões e que tem dado certo, tem funcionado para a gente, né? A gente não somos aqui as representantes, né, da Elsevier, né? Só retomando, Renata falou, né, que em 2013 ele foi adquirido pela Elsevier, e a Elsevier é a mesma editora responsável pela Scopus, pela Science Direct, Web of Science e várias outras, né, plataformas, portais que indexam, que publicam, né, aqueles os estudos, né, de onde a gente pega. Então, assim, a gente, esse momento de hoje, né, vai ser uma atividade mais teórico-prática. Então, a gente vai demonstrar para vocês muito mais as possibilidades desta ferramenta. Então, a reunião hoje é uma reunião mais curta, porque ela está demonstrando a ferramenta. Nós não temos aqui, nesse momento, como fazer o passo a passo com cada um, mas a gente disponibilizou aquele tutorial lá no Classroom, né, na segunda-feira, para que vocês pudessem fazer a instalação, instalar os plugins necessários, e que nesse momento de hoje a gente pudesse estar aqui mesmo conhecendo essa parte geral e trazendo principalmente essas dicas, né? Então, assim, algumas dicas práticas deste Mendeley, do uso deste Mendeley para revisões, né, que a gente vai iniciar falando aqui, e partir para a parte prática, né, mostrar para vocês mesmo, de forma síncrona, como é que a gente costuma trabalhar com ele, como é que a gente alimenta, né, de onde vêm os arquivos dele, como é que a gente faz um download, quais as versões. Então, a gente traz um pouquinho para vocês daquilo que fez sentido nas nossas pesquisas, né? Então,
O Mendeley, para nós, né, até que não cause estranhamento para vocês aqui, que, em geral, as pessoas, quando falam do uso dos gerenciadores, elas se propõem a usá-los muito mais na hora da escrita do artigo, né, para inserir as referências de forma muito fácil, né, para inserir as citações, né, e ter esse formato. Mas nesse processo de ferramenta de apoio às revisões, a gente utiliza o Mendeley muito mais como a organização do banco de dados da nossa literatura do que essa parte, que também é uma potencialidade dele, de inserir as referências de forma mais fácil. Né? Então, o Mendeley, ele facilita e facilitou muito a organização do banco de dados da nossa literatura, principalmente da literatura cinzenta, quando nós estávamos organizando para exportar para o software Heian, que será o objeto do nosso próximo encontro, tá? Então, algumas ferramentas de literatura cinzenta que nós fazemos a pesquisa nas nossas revisões, né? A gente pesquisa no catálogo da CAPES, OATD, ProQuest, entre outros, né? Esses nem sempre nós conseguimos enviar, exportar diretamente o banco de dados para o software Heian, ou por uma inconsistência do site, ou por uma dificuldade, né, desse link das páginas, para a dificuldade de salvar os metadados. Então, o Mendeley, nas nossas revisões, ele nos serviu bastante nesta fase de organização, sobretudo da literatura cinzenta. Porque as literaturas revisadas por pares, né, das bases de PubMed, Lilacs, Scopus, entre outras, a gente geralmente consegue exportar diretamente para o Heian, que é o que nós vamos apresentar na próxima reunião. Mas algumas outras a gente não consegue. E aí nós precisamos fazer a inserção manual no Mendeley, e aí gera o banco de dados, e do Mendeley nós conseguimos exportar para o Heian, tá? Uma outra funcionalidade, né, para a gente, que é fundamental, a gente sabe que hoje tudo nesse mundo muito tecnológico, tudo a gente precisa fazer backups, né? Quem já passou aqui pela perda de um arquivo que seja, dentro de uma pesquisa, sabe que o risco dessa perda nos causa ansiedade e nos causa sofrimento quando, por vezes, ela ocorre. Hoje em dia é inviável e é inconcebível para cada um de nós, pesquisadores, que a gente trabalhe puramente salvando os nossos arquivos em uma máquina de desktop, ou em um pendrive, ou em um HD externo, porque essas coisas dão defeito. E se você só tem isso salvo nesses locais e der defeito, imagina, as revisões de antigamente. A gente salvava todos os artigos em uma pasta dentro do computador. Se o seu computador perdeu e você não tem um backup dele em nenhum lugar, você perdeu o seu trabalho de revisão. Então, hoje, com essas funcionalidades, então o Mendeley ele também se presta para nós como uma forma de backup. Se você pode salvar lá no Mendeley uma pasta com todos os resultados da sua revisão. A nossa experiência, né, Renata? A gente, quando começou a fazer as revisões, a gente ficou com tanto medo de usar o Heian puramente, que a gente fez um backup para o Mendeley, porque a gente ficava preocupado. Um software desse gratuito é tão bom. E se de uma hora para outra os nossos resultados subirem? Então, lá vai a gente fazendo backup, copiando pastas também, como forma de segurança, né? Assim. E aí. Né, Raíssa? Toda vez que entrar no Heian era aquele surto básico, né? De perder tudo. Exatamente. E a gente sempre desconfia, né? Então, exato, por segurança, é bom ter sempre esses backups mesmo. E além da segurança, você tem a possibilidade de, se houver uma solicitação de uma revista, de um revisor, eu quero banco de dados. No Mendeley, tanto no Heian quanto no Mendeley, você consegue facilmente exportar esse banco de dados em um formato de leitor para os gerenciadores, né? E você consegue disponibilizar esses dados, né, para os revisores, caso eles solicitem. Então, esse Mendeley, ele também possibilita a exportação desse banco de dados completos, né? Então, entenda o que é o banco de dados completo. Depois que passou por todas as fases de leitura, de título e resumo, de extração, leitura de título completo, de texto completo, você está lá com o seu banco de dados.
Você pode deixar uma pasta com o seu banco de dados completo, né, para que isso facilite o seu armazenamento, né? Você não precisa estar salvando no seu computador quando você já tem isso salvo em uma nuvem. Outra funcionalidade do Mendeley é que ele possibilita a remoção de duplicidades, tá? Então, quando a gente... O Rei-An também faz isso, que a gente vai ver, mas o Mendeley é uma outra possibilidade. Inclusive, em um seminário recente que eu assisti, a palestrante, ela indicava que a remoção das duplicidades ela fosse feita no gerenciador, ao invés do Rei-An. Porque no gerenciador, ela fala que a remoção das duplicidades ela ocorre de forma mais fácil, porque no gerenciador, vocês vão ver mais à frente, quando eu estiver ilustrando, que ele mescla, quando você coloca mais de uma referência, a mesma referência mais de uma vez, ele mescla, tá? Então, ele pega os metadados das referências, ele faz lá aquela comparação para ver se eles realmente se tratam do mesmo documento, e ele mescla as informações. Então, se você tem uma que traz só os metadados e outra que traz o PDF, ele vai mesclar as duas. Isso, se tiver 2, 3, 4 ocorrências, ele mescla todos em uma só. Nas outras ferramentas, como o Rei-An, que a gente vai explicar, você precisa excluir aquelas que você identificou como duplicidade, tá? Como a Renata já tinha falado, ele permite também que os membros de uma pesquisa acessem documentos incluídos, se eles forem inseridos num grupo, né? Então, isso favorece muito o trabalho de uma revisão. Uma revisão, a gente vê que não é um trabalho solitário, então, não deve ser, pelo menos, um trabalho solitário. A gente precisa de equipe para fazer uma revisão. E o Mendeley, ele possibilita que, ao criar um grupo, nós trabalhemos todos juntos, tendo acesso a esses documentos que ali estão. E, por último, não menos importante, que talvez seja o maior reconhecimento desse gerenciador pela comunidade acadêmica, é que ele favorecerá a inserção das citações e da lista de referências, alterando o estilo de referências de forma fácil, a um clique, e isso é algo que favorece e facilita o trabalho. Nem todos conseguem, né, se adequar e se adaptar a trabalhar com essas funcionalidades. Eu, particularmente, já tentei, por várias vezes, me adequar, me acostumar a usar o Mendeley, né, para esse tipo de trabalho, mas para mim é muito mais prático eu escrevendo, coloco a referência e no final eu vou e sistematizo. Até porque hoje, quando eu preciso mudar o formato da referência, em geral, eu vou ver, dependendo do trabalho de revisão que a gente contrata, às vezes, quando vai precisar traduzir, colocar nas normas da revista, nem sempre a gente vai fazer isso pelo gerenciador, né? Isso, assim, a minha experiência, mas que ele facilita, e a gente vai mostrar mais para frente para vocês, ele facilita bastante, tá? Então, só um minutinho. Diante disso, vocês receberam o tutorial, né, lá no Classroom. Então, algumas pessoas, quem já tinha, ótimo, não precisava ter baixado novamente, mas quem não tinha ou quem nunca tinha ouvido falar, eu espero que tenham conseguido fazer o download e registrar-se para uma conta dessa, né, Mendeley. Então, para exemplificar hoje aqui, nesta nossa manhã, a gente registrou e criou uma conta aqui para o grupo de pesquisa Kaizen, né? Então, criamos com este e-mail do Kaizen uma conta, né, para o grupo de pesquisa, que, na verdade, assim, obviamente, que o acesso vai ficar limitado aos coordenadores do grupo, né, aos que estão organizando, mas só para vocês entenderem que é facílimo, né? Você coloca lá um e-mail, se você nunca tivesse registrado em nenhuma das soluções da Elsevier, então, se você tiver um login na Scopus, você pode utilizar o mesmo login da Scopus para se registrar aqui no Mendeley, porque como é da mesma solução, da mesma empresa, vamos dizer assim, se você se registrou no Science Direct, na Web of Science, na Scopus, em várias outras, né, você consegue, com aquele mesmo registro, acessar o Mendeley. Se não, você cria um registro com um e-mail válido, e aí, basicamente, você vai inserir o seu e-mail válido, o seu nome, o seu sobrenome e uma senha, né? Obviamente, eles pedem aqueles critérios de senha com algarismos, números, enfim, símbolos, e aí, a partir disso, você já tem uma conta, né,
no gerenciador Mendeley. Isso aqui, esses prints de tela, são da versão Mendeley Web, tá? E aí a gente vai explicar para vocês agora um pouquinho. Isso aqui é a visualização de sua conta após a criação. Então, na versão web, né, quando você digita lá mendeley.com no Google, no seu navegador, e aí ele abriu, né? Ele abre deste jeitinho aqui, depois que você inseriu as suas informações. E aí, aqui é uma conta, né, após a criação dela. Então, você vê que tem um campo de busca, tem o campo da sua livraria e tem a sua identificação, né, com o nome do grupo de pesquisa. Então, agora a gente tem um momento de prática, tá? Eu vou parar aqui a minha apresentação. Espera aí um minutinho. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Já parou aí para vocês? Vocês estão conseguindo? Já. Deixa eu ver aqui, pronto. E eu vou passar a projetar agora a guia para que vocês vejam, né, as versões. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Como eu não vou ver mais vocês, vocês me avisam aí, se estiverem vendo. Está aparecendo, Raíssa. Tá? Pronto. Então, aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, gente, dessa fase inicial, dessa fala inicial? Alguém quer contribuir alguma coisa básica e que tenha já trabalhado nesse momento, que tenha passado dessa nossa fala inicial? Eu acho que não, acho que as dúvidas vão começar a surgir agora, quando a ferramenta aparecer, né? Pronto. Não, é porque às vezes alguém tem nesse primeiro momento, né, algo a contribuir. Então, vamos lá. Diante disso, olha, a gente acessou aqui, né, o Mendeley, né, mendeley.com, e aí a gente colocou aqui o nosso e-mail. Na tela anterior, se vocês tivessem visto, fica salvo aqui os computadores, os acessos que você já tenha feito com o Mendeley nesse seu computador, tá? Nesse seu navegador. Então, ele vai aparecer todos os e-mails aqui. Como esse do Kaizen, né, a gente está colocando agora, peraí, alguma coisa não está funcionando. Peraí. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou abrir novamente a tela. Só um instante, que deu aqui um errinho. Mas provavelmente já fazia muito tempo que estava em acesso. Deixa eu colocar aqui novamente o e-mail do Kaizen para a gente colocar aqui e abrir. Pronto, deixa eu voltar lá, apresentar novamente. Estão vendo, né, agora? Pronto. Pronto. Então, como eu vou apresentar para vocês uma funcionalidade, né, do Mendeley, e vai também envolver, no final, uma dica de como inserir as referências, esse processo todo em um documento de Word. Então, aqueles passos que tem lá naquele tutorial de instalar os plugins, instalar as extensões dentro do seu computador, eles já precisariam ter sido feitas, tá? Então, aqui nesse processo, entrei, né, fiz o login. Uma coisa importante, vocês estão percebendo aqui que eu deixei selecionado esse permanecer conectado. Mas, se você está entrando de uma biblioteca pública, de um computador que não é o seu, não deixa isso selecionado, porque aí, quando você sair, pode ser que a próxima pessoa consiga acessar a sua biblioteca, né? Então, é o ideal que você acesse apenas se o seu computador, né, do seu computador pessoal. Então, mudou para vocês, né? A tela, vocês estão vendo aqui essa tela, bem-vindo ao Mendeley, não é isso? Vocês vão ter que ir me falando aí, alguém. Sim, mudou. Pronto. Sim, então, mudou. Aqui, esta é a versão do Mendeley Web, tá? Dentro do Mendeley Web, vocês conseguem ver essa tela quando fazem o seu login,
tá? Então, aqui você tem uma área de busca, aquilo que Renata falou, que o Mendeley ele possibilita, é também uma rede social acadêmica, porque vocês podem ter aqui, ó, temas que são muito inseridos e pesquisados dentro da ferramenta, e tudo aquilo que eu insiro nas minhas referências, né, no meu banco de dados, imaginem que isso está armazenado em nuvem e que isso fica disponível dentro do Mendeley. Não quer dizer que todo mundo vai estar acessando e podendo alterar os seus documentos. Não. Sua área privada é sua área privada. Mas quando você faz a inserção de um artigo, de um livro, de alguma coisa que você tem, isso se torna algo público dentro desta comunidade, tá? Então, aqui, você tem essas abas de pesquisa, eu posso pesquisar algum tema, algum título, alguma coisa. Eu posso também selecionar a minha livraria, né, que é a minha área privada, certo? Aqui Oi? Alguém levantou a mão. Pode falar. Eu não estou mesmo. Diga. É porque eu não consigo ver, que eu não estou com duas telas. Deixa eu perguntar. Então, eu posso ter minhas referências de uma pesquisa no lugar e posso ter meu material disponibilizado e acesso aberto. São duas coisas diferentes. É isso? Sim, sim, sim. Eu estou só dizendo assim, que pelo que... Ela é uma ferramenta colaborativa. Então, quanto mais pessoas vão atualizando, né, vão inserindo arquivos, é como se esses arquivos ficassem disponíveis de forma na área pública, né, alimentando ali. É como se fosse uma base, um PubMed, que ele vai salvando lá alguns arquivos. Não quer dizer que as pessoas vão ter acesso à sua biblioteca privada no sentido de mexer, de alterar, excluir, inserir coisas na sua biblioteca. Mas alguns arquivos e metadados, eles é como se alimentassem a nuvem geral, tá? Então, do Mendeley. Então, Nos grupos públicos que você tem lá dentro. Pronto, então, no grupo público eu posso ver Isso. o material, e tem o que é privado também. E mesmo no público, por exemplo, vocês compartilharam comigo a pesquisa de vocês, eu posso ver. Não posso mexer, a não ser que vocês tenham acesso. Depende do acesso, porque é como num documento, você pode dar o acesso para que a pessoa apenas olhe e o acesso para que a pessoa olhe e edite. Como um drive. Tá? Como um drive, exatamente. Em geral, quando a gente cria um grupo, né? Esse grupo aqui eu não tenho nenhum criado, mas neste é o mesmo princípio da OSF. Exatamente, material. É o mesmo princípio que você pode colocar lá como apenas leitor, apenas editor, ou leitor e editor, né? E aí vai. Então, assim, esta aba aqui, né? Oi? Só para complementar um pouquinho, puxando dessa dúvida de Theo, o grupo, quando ele é privado, como a Raíssa falou, ele requer um convite. Então, o administrador do grupo vai lhe convidar via e-mail. Então, você vai receber o convite via e-mail, e aí, nesse convite, você vai acessar e você já vai estar como ou administrador também, ou apenas para ler, ou de acordo com o que você vai ser no grupo, entendeu? Isso mesmo. E você pode também tornar público, quando qualquer pessoa pesquisando pode ver, pode olhar, né? É assim, né? É assim, né? Sim, você pode criar um grupo público, né? Então, assim, qualquer pessoa pode acessar. Pode buscar e acessar e ver, Isso, né? Aquelas ferramentas, exato. A gente teve até uma experiência de trabalhar, né, em algumas revisões, quando a gente não utilizava o Reian, eu acho que, não sei se Jamile está aqui presente na sala, a gente fez uma revisão integrativa há um tempo atrás, e nós inserimos um grupo no Reian para trabalhar nesta revisão, um grupo no Mendeley para trabalhar nesta revisão. Então, todo o nosso banco de dados ficou salvo nesse grupo, e aí só nós duas tínhamos acesso, né, aos documentos, tudo que estava lá. Então, nós fizemos a parte de anexar os arquivos de texto completo, a leitura, essas coisas, através do Mendeley. Na época, ainda 2 anos e pouco atrás, nós não trabalhávamos ainda com o Reian, então a gente conseguiu fazer. Então, fizemos uma revisão utilizando o Mendeley como gerenciador. Então, removemos as duplicidades e fizemos a seleção de título de texto completo a partir deste gerenciador, tá? Então,
Voltando aqui, a nossa tela inicial da versão desktop e da versão web, elas são um pouco diferentes, né? Vocês vão perceber que aqui, nesta versão web, ela tem uma interface um pouco mais moderna, né? Mas, basicamente, elas têm as duas coisas, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui e depois vou lá na versão web, versão desktop, para mostrar a vocês. O que é isso? Qual a diferença disso aí? Para que você use todas as potencialidades do Mendeley na escrita de um trabalho, de colocar uma referência, de inserir, e se você pretende e precisa trabalhar em algum momento de forma offline, tá? Então, você precisa ter as duas versões. Você precisa, né, fazer esse Mendeley Web, né, faz a sua senha, cria seu acesso e tal. E com este mesmo acesso, após baixar o Mendeley Desktop, que aí a gente já teve lá naquele tutorial ensinando como é que você baixava para a sua máquina, tá? O Mendeley Desktop, com o mesmo login e senha, você faz o acesso. E aí, entendam que tudo que você inserir no web e tudo que você inserir no desktop vai se transformar em uma coisa só depois, porque essa ferramenta, ela possibilita esse ícone aqui para que você sincronize o que está nas duas versões. Então, eu aqui, nesse momento, não estou fazendo nada que precise atualizar para o desktop. Mas vamos dizer que eu inserisse aqui algum arquivo, esse arquivo, na hora que eu sincronizasse, ele estaria disponível lá na minha versão desktop, tá? Então, aqui dentro da sua livraria, do seu grupo de pesquisa... Oi? Theo levantou a mão. Oi, Theo. Foi mal, mas é porque eu estou perguntando porque eu estou a fim de querer usar de novo o Mendeley. Eu lembro de ter iniciado mexendo no Mendeley alguns dias atrás, tipo, eu fazia mestrado ainda, então foi alguns dias atrás. Mas só que ele ainda estava em uma evolução, né? Era totalmente diferente do que é hoje. E naquela época a gente se perdia mais do que se achava. Estou vendo hoje que tá, a interface está bem melhor. Aquela interface você vai ver ainda, é a interface do Mendeley Desktop, que é o que você vai ver. Por isso que eu falei que essa interface aqui é mais moderna, né? Eu acho. Mas vamos lá. Aí, só outra pergunta agora, a dúvida. Se a gente precisa ter algum cuidado específico. Vamos dizer que eu estou com o Mendeley Desktop e Mendeley Web. E aí, eu vou, sei lá, vou viajar. Mas aí eu quero, no meio da viagem, estar mexendo no meu Mendeley. Aí, claro que ele vai estar off. Eu não vou pagar dentro do avião a internet caríssima só para mexer nele web, né? Então, beleza, eu vou nele off, né? 3 horas dentro do avião, sem fazer nada, para mexer. Quando eu chegar lá no hotel, eu disse, cheguei, agora eu vou atualizar meu Mendeley. Ele atualiza sempre pela versão em que eu trabalhei, que se tornou mais recente, né? Isso mesmo. A da web era não sei quando e a desktop era de agora. Então, o que vai prevalecer é que eu trabalhei na desktop. Se eu mexi na web e não mexi na desktop antes e mexi na web depois, ele vai atualizar pelo da web. Sempre pelo aquele período, sempre por aquilo que foi mais novo, né? Ele sincroniza e o que está mais novo é o que vai prevalecer. É assim? Isso. Sempre é bom você estar sincronizando, independente da forma da versão que você utilizar, da web ou do desktop, sempre sincronize. Sincronize porque o salvamento dele, né, a gente às vezes precisa selecionar mesmo. Quando tem dado para ser sincronizado, ele vai ficar selecionando, né, e aí você até deixar esse íconezinho verdinho, você faz a sincronização do que você trabalhou no desktop. Então, vamos dizer aqui que você está trabalhando na versão desktop, que é o que a gente vai chegar mais à frente. Trabalhei offline no meu computador fazendo anotações, né? Uma das possibilidades do Mendeley é que ele é também um leitor de PDF muito fácil de manuseio e você possibilita, ao estar fazendo a leitura em um arquivo seu, você fazer grifos, você fazer anotações, você destacar trechos de um documento que você quer usar. Então, isso vai ficar salvo na sua versão desktop. Se você não atualizar, depois que você chegar numa conexão com a internet direitinho, ele não vai conseguir fazer esse processo, óbvio. Então, você precisa sempre sincronizar. Eu sei. Aí, tipo assim, eu cheguei no avião, a minha versão desktop é que está mais atual.
quando eu entro na internet, que eu sincronizo, ele vai sempre para aquilo que está mais novo, né? Ele não dá prioridade ao que está na web, não, né? Não, até porque o que você fez em um e outro, quando você sincronizar, eles vão se juntar, tá certo? Então, só continuando aqui, você pode... Aqui nós temos poucas coisas, né? Porque isso foi uma versão de teste. Isis também levantou a mão. É alguma coisa a esse respeito, Isis? Queria falar? Eu queria saber, Raíssa, se eu poderia trabalhar só com web. Pode também, mas é como a gente está vendo aqui, você pode trabalhar só com web, mas existe algumas funcionalidades, especialmente quando você vai... Porque parece que quando você está trabalhando com o web, que você vai citar, aí você tem que ter a extensão do Mendeley Cite, tá? Que é o que a gente vai fazer mais à frente, mostrar mais à frente, certo? Porque ele tem que sincronizar diretamente lá com o seu Mendeley do Mendeley Cite, tá? Que é a extensão. Mas, é como eu estou dizendo, nós não somos especialistas e experts nesse tema, no uso da ferramenta, então a gente está trazendo aqui muito mais as nossas experiências para você. Ó, o meu já começou a sincronizar aqui, porque eu estou há mais tempo, ó, estão vendo? Que apareceu essa sincronização, ele automaticamente, eu nem pedi, na versão web, ele já fez essa sincronização. Então, Isis, eu não sei... E só também, Isis, depende da finalidade do uso, né, que você queira. Se você preferencialmente está usando o seu Mendeley para utilizar na citação do Word, aí é importante que você tenha a versão do desktop também. Mas se você está apenas utilizando ele como para guardar, como uma biblioteca mesmo, para ter um acesso rápido, aí a versão web, ela sozinha, ela já lhe atenderia, entendeu? Isso. Entendi, obrigada. Alguém fez aí alguma questão? Como eu não estou vendo vocês, então se tiver alguém levantando a mão ou alguma pergunta no chat, alguém vai lendo, tá? Então, assim, aqui, só para vocês verem essa versão antes de passar para desktop, né? Porque algumas coisas eu vou explicar pela versão de lá, mas veja aqui que eu tenho pastas, eu posso ter grupos. Aqui nessa aba à esquerda, eu posso criar grupos. Então, aqui, vamos dizer que eu quero criar um grupo de trabalho numa revisão integrativa X. Eu posso criar aqui revisão integrativa X e eu vou criar esse grupo e depois eu vou fazer o convite, tá? Mais ações, eu posso fazer o convite, né, gerenciar esse grupo, convidar pessoas, e a partir daí, como Renata disse, as pessoas que vão entrar nesse grupo, eu vou enviar um e-mail, e pelo e-mail a pessoa tem acesso, tá? Tudo que a gente colocar neste grupo, as pessoas que eu convidei, eles entram no meu gerenciador apenas neste grupo, eles não vão ter a visão geral de tudo que eu tenho inserido nas minhas pastas, apenas deste grupo, tá? Aqui em cima, nós temos collections, ou as pastas, né? Eu criei 3 aqui para dar um exemplo a vocês, tá? De como essa criação de pastas, ela acontece. Então, utilizei as 3 grandes áreas do nosso grupo de pesquisa, né? Avaliação em saúde, qualidade em saúde e tecnologias educacionais. E nestas pastas, aqui não tem nada ainda que eu não coloquei, nós podemos inserir arquivos aqui dentro, tá? Que sejam referentes a esses temas. Dentro das pastas, você pode criar também subpastas. Então, por exemplo, nesta de qualidade em saúde, eu criei uma subpasta, segurança do paciente, como sendo uma área dentro da grande área qualidade em saúde. Então, são possibilidades que você tem, no caso aqui, vai fazer sentido para a gente, que é o nosso trabalho, né, nas nossas grandes áreas do nosso grupo de pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente publicar ou tudo aquilo que a gente utilizar dentro dessas áreas, a gente vai poder alimentar aqui dentro. E aí, eu deixei aqui esse espaço para mostrar a vocês como é fácil para a gente criar uma pasta com o nome Produções do Grupo, tá? E aqueles 2 arquivos ali, que a gente estava no início, né? Eu escrevo para dar o Enter, então... produções do grupo, e dou o Enter. Então, eu criei aqui uma pasta com o nome Produções do Grupo. Então, eu quero selecionar nessa pasta 2 artigos. Esses 2 artigos que nós temos aqui,
que foram adicionados em todas as minhas referências, que quando a gente estiver lá no Mendeley Desktop, eu também vou explicar, mas existem 3 formas de você inserir um arquivo dentro deste Mendeley, né? Dentro desta ferramenta. Você pode inserir esse arquivo, e aí aqui a gente tá, essa forma aqui, tá? Você clica no add new, e aí este add new, né? Para adicionar, ele lhe dá 3 formas. Ele lhe dá importando, né? Alguma pasta do seu computador, tá bom? Você tem lá um PDF salvo no seu computador. Estava fazendo uma pesquisa numa base de dados, e aí você achou uma referência interessante que você quer inserir. Você pode salvar no seu computador e inserir aqui, tá? Outra possibilidade, não sei se vocês conseguem ver o meu navegador aqui em cima. Vocês estão conseguindo ver o meu cursor aqui nesta extensão? Vocês conseguem ver que eu estou circulando aqui em cima o cursor do meu mouse? Não, né? Não. Pronto. Ao lado da minha barra de navegação, lá em cima, onde tem digitado mendeley.com, tarará, eu tenho inserida uma extensão do Mendeley Web, tá? Isso é facilmente, você baixa, faz o download facilmente. Então, como eu tenho essa extensão, cada vez que eu estou trabalhando em uma base de dados, eu fazendo uma pesquisa, por eu ter essa extensão, ela já me dá diretamente a possibilidade de salvar aquela pesquisa, aquela referência, aquela coisa interessante, diretamente na minha pasta, na minha página do Mendeley, tá? Então, isso é uma potencialidade que a ferramenta traz e que facilita a nossa vida. Às vezes a gente está ali, eu não quero fazer o download do documento para poder inserir. Então, você já faz a inserção automaticamente quando você está na página da base de dados, tá? Mas aqui são as 3 formas que você tem, né, de fazer. Inserir uma pasta do seu computador, tá? Então, files from computer. Então, vamos dizer que esse arquivo aqui, né? Então, vamos dizer que eu quero anexar aqui uma pasta do meu computador. Esse arquivo aqui, artigo contribuições da Scoping Review, tá? Eu estou inserindo ele do meu computador, tá? Uma pasta no meu computador, certo? Estão vendo que ficou duplicado? Tá 2 vezes aqui? Vocês me respondem. Pronto. E aí, eu tenho aqui disponível um arquivo e o outro eu não tenho um arquivo, tá? Então, guardem isso aí que eu vou mostrar mais para frente para você. Isso é uma forma de adicionar. A outra forma é adicionar manualmente. Como adicionar manualmente? Eu posso adicionar digitando aqui, sei lá, o DOI, o identificador da PubMed, o código desse artigo, o título. Então, eu posso adicionar uma outra referência manualmente. Não coloquei nenhum exemplo aqui agora para fazer, mas quando você coloca o DOI ou algum desses identificadores aqui, que são reconhecidos na comunidade científica, e clica em pesquisar, automaticamente isso já vai salvar aqui, você já pode fazer essa entrada. Se alguém tiver como mandar um DOI aí, por favor, no chat, que aí eu pego e coloco aqui um DOI de algum artigo aí, algum artigo qualquer, se alguém puder. Tem como? Que aí, enquanto isso, a gente vai fazendo as outras ferramentas. Até aqui, estão entendendo, gente? Eu tá ficando confuso. Tá dando Tá para dando entender? para entender isso, mas eu acho que dúvidas e confuso vai ficar quando começar a fazer. Isso aqui, gente, é a ferramenta que a gente só vai ter, você só vai aprender usando. Não tem outro caminho. Então, a gente só aprende usando, tá? Alguém enviou algum DOI aqui? Pronto, deixa eu pegar. Tem alguns aí já no chat. Deixa eu pegar esse exemplo aqui do DOI que Kisna mandou, tá? Vamos lá. Vamos tentar adicionar manualmente esse DOI aqui que Kisna mandou. Vamos ver se dá certo. Kisna mandou uma revisão aqui. Aí estão vendo que eu coloquei aquele lá, os metadados dele, e ele pesquisou. Estão vendo, né?
Então, qual é o tipo? É um artigo de jornal, o título é este, os autores, tá? E aí tem todos os metadados dele. Qual foi o jornal, qual foi o ano, a página, tudo isso. E o abstract, ele já copia automaticamente. Então, eu quero adicionar. Então, eu adicionei, olha, já é de 2024, meu Deus. Então, quando eu adicionei, ele está aqui, tá? Então, esse que eu adicionei agora, todos que eu for adicionando, eles podem ficando eles vão ficar, né, na aba All References, ou adicionados recentemente, como isso aqui foi feito agora, recente, né? Então, todos estão aparecendo como adicionados recentemente, tá? Mas eu posso também adicionar de uma terceira forma. Isso aqui, ó, não quer dizer que esse arquivo que está aqui, ele esteja completo. Vocês estão vendo que o arquivo que Kisna indicou, o DOI, eu já coloquei, tá? E aí ele está aqui, certo? Eu posso pesquisar este aqui e baixar, certo? O PDF dele, inserir aqui dentro o PDF, ou arrastando aqui para dentro, se ele tiver salvo no meu computador, ou pesquisando, né, adicionar aqui um URL, eu pesquiso e ele pode salvar esse arquivo do PDF dele, tá bom? Então, aqui é importante que a gente confira todas as informações, porque quando eu envio um DOI, o DOI ele tem uma versão muito completa, né? Então, a gente espera que todas as informações deste manuscrito elas estejam corretas. Mas aqui eu posso conferir, tá? Eu confiro aqui qual foi o periódico, o volume, o ano. Eu posso conferir aqui ISSN, DOI, eu confiro tudo, o nome dos autores, tá? Tudo isso é importante que a gente confira, porque se tiver errado, nós podemos corrigir. A nossa citação, a nossa referência, ela só vai estar correta ao final no documento de Word, se esses dados, esses metadados estiverem inseridos corretamente. E aqui a gente pode alterar, tá? Eu posso colocar esse resumo aqui. Não veio o resumo, eu posso copiar o resumo e colocar aqui. Não veio o nome dos autores corretamente, eu posso ajustar aqui e colocar, certo? Neste arquivo, a gente também pode fazer anotações, né? Aqui a gente está sem o PDF dele, mas a gente pode fazer anotações, e tem aqui um caderninho também com dicas, algo sobre ele, tá vazio. Mas essas anotações, vamos dizer que a gente esteja trabalhando nesse arquivo aqui e que ele seja importante para, sei lá, discutir o capítulo X de tal coisa. Então, aqui eu posso colocar como uma nota, certo? E aí, quando eu quiser filtrar, procurar essas notas, eu consigo adicionar e eu consigo pesquisar por essas notas também, tá? Os filtros que ele possibilita, você consegue filtrar por nome de autor, você consegue filtrar por título de estudo. Então, isso aqui que eu estou mostrando está muito tranquilo, porque a gente só tem 4 artigos aqui dentro, certo? Mas, em geral, quando a gente está trabalhando, que está alimentando o nosso próprio gerenciador, a nossa página do gerenciador, nós teremos centenas de artigos ou de materiais. A gente fala artigo, mas ele pode inserir dissertações, teses, páginas da internet, livros, tudo que você pode inserir a citação. Não necessariamente você ter o PDF todo, tá? O documento dele. Isso é interessante porque na hora de você estar fazendo uma citação de um documento, não é o caso que nós estamos trabalhando aqui no apoio desse software para a ferramenta de gerenciamento, né, de criação dos nossos bancos de dados. Então, não faz muito sentido a gente não ter o nosso documento em PDF, tá bom? Então, só para dar o exemplo aqui, vamos dizer que eu criei, né, aquela pastinha produções do grupo, né? E aí, eu quero que esses 2 arquivos aqui, o artigo intitulado Contribuições da Scoping Review na produção da área da saúde e atuação remota do grupo de pesquisa, né, que ele venha para dentro de produções do grupo. Então, eu posso simplesmente arrastá-los para dentro de produções do grupo, tá?
e aí eles vão estar, né, aqui dentro, deixa eu arrastar o outro, tá? Eles vão estar aqui dentro, os dois, dentro desta pasta. Então, assim, facilita a organização daquilo que você vai trabalhar, certo? Todo Raiz, mundo... Sim. só um detalhe nessa questão aí, do lado da pesquisa, né, de search, tem Sim. também a opção do filtros, né? Então, se você tem uma Isso. biblioteca gigante, e aí você lembra o primeiro autor, por exemplo, e você não lembra o título, mas você quer achar facilmente, então você vai aí nos filtros, só clica no autor, e você já mesmo. traz o artigo. E aquelas anotações que eu tinha dito, né, que você pode criar, você também pode criar tags. Você pode criar tags nos seus arquivos e aí tentar achar por esses aqui. Outra opção desses filtros é você filtrar por favoritos. Vamos dizer que tem aqui um estudo que você quer dizer que esse aqui é maravilhoso. Você seleciona com essa estrelinha e aí depois você pode filtrar, né, pelos seus favoritos também, tá certo? Ou aqui, né, meus favoritos, você vem aqui e consegue adicioná-los ou identificar quais são os seus favoritos, tá bom? Tem uma lixeira também, que é aquilo que, eu não quero, pode jogar na lixeira, não tem problema, certo? Até aqui, tudo bem, gente? Sim. E aí eu vou fazer a sincronização para entrar agora no Mendeley Desktop, né? Que aí onde eu vou mostrar, vou interromper esse compartilhamento, voltar aqui para vocês e só um minuto, vou abrir aqui o meu Mendeley Desktop para compartilhar com vocês a página dele, tá? Pronto. Chega, Jesus. Apareceu, Raíssa. Apareceu? Eu estou tendo que colocar aqui. Lembrando, né, que tá lá o meu Mendeley Web, tá aberto, eu não saí dele, não fechei, tá? Só para vocês verem, mas assim, você pode entrar em um e em outro. Como eu vou fazer, estou no meu computador pessoal, não estou no computador público, e vou precisar mostrar para vocês como gerencia dentro do Word, né, para escrever e como insere uma lista de referências, eu vou permanecer conectada aqui, tá bom? Lembrando que o meu computador já está... lembrando que o meu computador já está com todos os plugins instalados, tá? Plugin de Word, todos os plugins já estão instalados lá, tá bom? E aí, Theo, é essa versão que você estava se lembrando? A interface? Diga aí para a gente se é essa. Cadê ela? Tá aparecendo? Parou o compartilhamento, Raíssa. Ai, Jesus, espera aí. É uma janela, meu Deus, espera aí. Pronto. Então, quando virem, me avisem. Tá. Pronto, chegou. É essa tela que você se lembrava? Ainda era mais... Maria! Então, ainda era mais desbravador. Não era da minha época, não. Eu acho que eu não era nascida ainda, não, quando você estava usando no seu tempo de mestrado, não. Eu não era nascida ainda, não. Então, vamos lá. Aparecia na tela da máquina datilografar. Pronto. Então, gente, esta aqui... Temos uma pergunta, Raíssa. Pode fazer aí. Infelizmente, eu não tenho como, porque é o padrão do software. Aí eu não tenho como aumentar. Não tem nenhuma ferramenta aqui para eu aumentar. Aqui é só para mostrar para vocês o geral da visão do que é ele do desktop, tá? Do jeito que a gente estava lá naquele da versão web, vocês viram que eu inseri algumas coisas e que eu cliquei no sincronizar, não foi? Aquele arquivo que Kisna enviou, o DOI, e que eu inseri, ele já está aqui, porque foi sincronizado, certo? Então,
dentro do Mendeley Desktop, tudo aquilo que está lá no meu Mendeley Web, ele vai aparecer aqui. Então, as minhas pastas, ela aparece aqui. Os grupos que eu criei, ela também vai aparecer aqui. Aquilo que eu coloquei dentro das pastas, ele também vai aparecer. Então, aqui vocês vejam que ele consegue me mostrar mais facilmente, né, os ícones já com imagens que a gente já conhece, né, como o íconezinho do PDF, de forma mais fácil. Então, tudo que a gente inserir, ou por este caminho, ou pelo caminho do web, tudo vai ser sincronizado, desde que a gente aperte, né, clique neste símbolozinho. Essas duas setinhas aqui, formando esse símbolo, é o que vai sincronizar a nossa biblioteca com a biblioteca do Mendeley Web, tá? Então, aqui, ele tem uma dos cinco abas, né? 5 abas que a gente tem aqui, que a gente pode trabalhar. Então, essa pasta vai ter aquelas mesmas informações, adicionar pastas, adicionar arquivos, adicionar, procurar, adicionar manualmente, importar, né? São as formas de importação. O meu logout, isso aqui é importante para quando a gente estiver trabalhando em um computador público, que a gente saia, não deixe o nosso aberto, tá? Aqui a gente pode editar, né? Eu posso procurar, eu posso cortar, copiar, abrir uma pasta, criar uma pasta, um novo grupo. Então, ele tem várias formas, né, de trabalho, certo? Aqui, a gente tem as ferramentas que a gente instala, e eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O Web Import, tá? Eu posso instalar esses outros, ele está dando aqui como se não tivesse instalado, mas ele está lá na minha versão Word, tá? Desculpa, na minha versão Web. Aí aqui ele está dizendo para desinstalar o plugin do Word, porque no caso o meu já está instalado, certo? Ir para o Mendeley Cite, que é outra opção de fazer citações, tá? E ele nos dá essa possibilidade aqui, tá? Dentro das ferramentas, dos tools, que é o Check for Duplicates. Lembra que eu falei para vocês que é uma das potencialidades do uso da ferramenta conferir se tem duplicidades? Então, eu salvei um arquivo aqui 2 vezes. Quando eu clicar aqui, checar para duplicidades, ele vai me dar quais são os arquivos, certo? Que foram checados para duplicidade. Então, ele diz que esses 2 aqui, eles têm uma confidencialidade grande entre eles, e aí eu vou confirmar que ele vai mesclar. Vejam que são 2 arquivos e ele transformou aqui em 3, porque ele pegou todos os metadados que contém em um e em outro, que a diferença era que um estava com o PDF e o outro estava sem. E aí eu vou confirmar que existe essa duplicidade. Então, quando eu confirmar, o arquivo ele foi mesclado em um só. Então, vejam que aqui eu tinha antes aparecendo 4 arquivos, porque esse aqui estava 2 vezes. Então, quando eu chequei duplicidades, ele me disse que a repetição uniu as 2 repetições, né, que estava tendo desses arquivos, ele mesclou as informações em um só, tá? Sempre ele vai trazer essa versão mais completa. Então, isso é uma das potencialidades dele. Sempre a gente sincroniza, porque tudo que eu fiz aqui, sincronizei, quando eu abrir no meu Mendeley Web, ele vai estar atuando e vai estar corretamente, tá certo? Então, assim, aqui, gente, é mexer, né? Não tenho muito o que dizer de como utilizar de forma melhor essa ferramenta. Aqui é alterar, é mexer, é clicar, eu posso criar notas em cada uma dos meus arquivos, né? Eu posso. Outra coisa boa, vejam aqui. Aqui eu tenho, quando eu cliquei, dei 2 cliques, eu abri o documento, porque o meu PDF está salvo, certo? E esta funcionalidade dele é um leitor de PDF, como a gente tem leitor de PDF do Adobe, de vários outros no nosso computador. E aqui ele permite, né, que eu faça destaques, que eu adicione notas, tá? Então, eu destaquei isso aqui. Eu adiciono uma nota, eu quero copiar alguma coisa, tá? Eu adiciono uma nota aqui.
Então, tudo isso que eu for fazendo vai ficar salvo neste documento. Então, isso é uma potencialidade também para quando a gente vai estar trabalhando para estudar, fazer um fichamento. Eu posso fazer o fichamento diretamente neste meu documento e tudo vai ficar salvo aqui, tá? As notas que eu inseri, elas vão ficar aparecendo aqui. Eu posso utilizar cores diferentes, né, de highlights. Eu posso alterar a cor desse highlight, tá? Então, posso criar uma cor para alguma coisa. Então, enfim, potencialidades mil no uso dessa ferramenta, tá? Ô, Raíssa, Sim. é legal quando você está fazendo isso, por exemplo, você selecionou, achou que esse artigo é interessante para a sua discussão, então você cria uma corzinha diferente só para os artigos que você vai usar potencialmente, né, pode usar na sua discussão. E aí coloca como nota, por exemplo, discussão. Quando você sincroniza, que você vai lá no Mendeley Web, que você procura a notinha lá na barrinha dos filtros, discussão, então vão aparecer todos esses que você já sinalizou. Então, é interessante Isso. Essa funcionalidade, é muito bacana. Eu tinha uma colega que ela já fazia assim também, ela na nota, ela já criava, viu aquele trecho, certo? Aí ela leu aquele parágrafo e ela já tentava produzir ali uma citação indireta, entende? Para facilitar, porque quando a gente está muito imerso nos nossos dados, a gente já sabe aquilo que a gente está precisando de discussão. Então, quando você faz o seu fichamento para saber da sua leitura, então, não é a forma que eu faço fichamento, eu gosto mais de fazer o fichamento. Li, depois selecionei os trechos interessantes, depois eu fiz as citações indiretas sobre aquele trecho, que vão subsidiar a minha discussão. Mas tinha uma colega que ela já fazia diretamente aqui, ela já criava a nota com a citação indireta, então, o arquivo dela de PDF já ficava alimentado com as citações indiretas sobre esse texto, que ela iria inserir no trabalho dela, tá? Então, é uma outra potencialidade, ok? Até aqui, tudo bem, gente? Então, eu já mostrei como é que adiciona manualmente, como é que traz. Oi? Kisna levantou a mão. Pode falar, Kisna. Olá, pessoal, bom dia. Com relação às referências, você vai mostrar agora a formatação? Eu fiquei curiosa. Para inserir no Word? Isso. Vou sim. Tá bom. Então, assim, é só porque eu vou fechar esta aba aqui para poder ir para o Word, tá? Tá Mas não, é desse jeito. Então, assim, só para entender que essas coisas que estão aqui, né? Óbvio, isso é um teste, né? Que a gente está fazendo. Então, para vocês entenderem, mas a gente vai partir agora, tá? Eu vou interromper esse compartilhamento e vou abrir aqui para vocês um exemplo, tá? De um documento. Então, vamos dizer aqui que eu... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu desfixar isso aqui, meu. Ai, gente, é porque eu fixei minha tela aqui na... Não estou sabendo desfixar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Raíssa, mas eu acho que quando você for apresentar a outra, ela desfixa, não? A sua tela? Eu acho que sim. Entende? Eu queria que ficasse todo mundo, mas está aparecendo a minha tela grande aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Sim. Não, mas vai aqui. Ó, consegui. Vocês estão, quando virem o documento, vocês me avisam, tá? Ah, tá. Pronto. Então, isso aqui, como eu quis, né, falou, você vai ensinar como é que faz aqui e tal. Vamos mostrar para vocês de forma geral, né, obviamente, que se a gente fosse fazer um curso, né, sobre Mendeley, a gente teria que estar fazendo isso prático, no laboratório, com cada um inserindo e criando sua biblioteca, mas isso é algo que vocês vão mexendo e descobrindo no dia a dia.
né? Mas vamos dar um exemplo aqui, diante de tudo aquilo que a gente já falou, né? Baixou criou sua conta para um Mendeley, fez o acesso lá no Mendeley Web, baixou o Mendeley Desktop, baixou o plugin do Word ou o Mendeley City, tá? Que a gente vai apresentar essas duas formas. E aí eu estou aqui escrevendo, né, o meu trabalho. Vamos dizer que isso aqui é um artigo científico que eu estou trabalhando nele aqui. E eu vou utilizar o gerenciador Mendeley para inserir minhas referências, tá certo? Então, vamos dizer que eu escrevi aqui, durante a pandemia por Covid-19, em que todos os serviços educacionais presenciais foram suspensos, o grupo de pesquisa GP Kaizen reorganizou suas atividades para continuar trabalhando de modo remoto. Então, isso aqui foi uma citação indireta que eu escrevi a partir de um artigo que eu li do grupo Kaizen, que está lá na minha pasta. Então, aqui eu vou, vocês estão vendo aqui o meu Word todo, né? Então, esse meu Word é a versão 365, mas ele está salvo aqui, eu deixei salvo tanto a opção do plugin do Word, quanto a opção do Mendeley City, que eu vou mostrar para vocês as duas formas, que é aquela pergunta que Isis me falou. Raíssa, então, eu tenho que ter o desktop ou eu posso trabalhar só no web? Eu acredito, Isis, que esse Mendeley City, como é uma versão mais atual, ele é para dar conta de quem utiliza mais a versão web, tá? Então, aqui, esse parágrafo se referiu àquele artigo, então eu vou inserir uma citação. Então, depois que eu adicionei o plugin do Word, eu venho aqui em referência, clico em referência, venho e insert citation. Automaticamente, ele vai abrir essa outra aba e vai me dizer que eu procure em autor, título ou ano na minha livraria do Mendeley. E eu dou o OK aqui, peraí. Vou para o Mendeley. Quem me disse aquilo foi este artigo, que eu acho que vocês não estão vendo, né? Só está vendo a tela do Word, né? Isso. É porque eu não consigo projetar para vocês os dois, né? Que abre assim. Então, quando eu clico, né? Go to Mendeley, aí ele vai aparecer os artigos. E eu clico na setinha que tem o nome Send Citation to Plugin, e ele automaticamente vai inserir esta citação, tá? Infelizmente, eu não sei como é que passa isso para vocês verem, mas aqui, basicamente, né, esse outro parágrafo, eu inseri, tá? Que uma das formas de atuação foi a discussão de vários aspectos teóricos metodológicos, e aí eu vou inserir citação. Isso aqui foi de outro artigo que eu citei lá. Vocês estão vendo que abre uma caixa de texto aqui no documento ou não? Não. Apareceu o nome, né? Salvador et al. 2020. Pronto. Porque, assim, não aparece para vocês aqui o que está aparecendo para mim, só ficou aparecendo o documento de Word. Mas, assim, aparece para mim, quando eu clico aqui em Insert Citation, aparece para mim uma... Vocês conseguem ver aqui, né? Que eu estou clicando aqui em cima, Insert Citation. Sim, Raíssa. Pronto. Quando você clica aqui, aí ele vai aparecer para você a opção de ir ao Mendeley. Quando você vai Go to Mendeley, aí você seleciona o arquivo. Eu sei que esse artigo, essa citação indireta, eu tirei do artigo Contribuições da Scoping Review na produção da área da saúde, reflexões e perspectivas. Lá no meu Mendeley, eu tenho a opção, né, que aparece aspas, o símbolozinho de aspas. Então, eu clico nesse símbolo e automaticamente a referência já apareceu aqui para vocês. Estão vendo? Sem que eu tenha inserido, tá? Eu não digitei essa referência. Oi? Rômulo está perguntando, não era para ser maiúsculo o nome do autor? Aí Pronto. Aqui é o que eu vou trabalhar para vocês agora, tá certo? Então, este formato aqui, vocês estão vendo aqui que eu tenho Citation Style, vocês estão vendo aqui em cima, tá? Isso é uma das potencialidades do Mendeley,
tá? Que ele pode possibilitar que você altere o formato de citação com base em uma lista de citação que eles já trazem pré-definidos. Então, esse estilo ABNT português, tá? Tem que ser maiúsculo. Isso aqui é o estilo que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada utiliza, certo? Então, você vai procurar dentro da lista de referências qual é aquela que está mais adequada. Tem uns que coloca a citação completa, o nome do autor completo. Então, Salvador, vírgula, Pétala, Tuane, Cândido de Oliveira, entende? E et al., porque aqui são mais de 3 autores. Então, aqui é nesse ícone que você pode mudar o estilo de citação. Então, vamos lá, que essa dúvida que ele falou, tem que ser assim, mas eu não estou escrevendo um artigo para uma revista que se baseia em ABNT. Eu estou usando uma que se baseia no estilo Vancouver. Então, eu clico aqui e automaticamente o meu formato de referência de citação, ele muda, tá? Estão compreendendo? Desde que você tenha esse aqui instalada. Mas eu quero procurar outro estilo de ABNT. Então, eu clico em More Style e vou procurar aqui, procurar mais outros tipos. Então, eu vou pegar aqui esse da Universidade Federal de Minas, tá? E venho aqui, já instalei, né? Tudo isso a gente coloca lá na nossa versão web, e aí quando eu instalo lá, ela vem para cá. Então, cada um dos que eu mudo, ela vai alterando. Então, assim, o ideal é que a gente leia e veja qual é a versão do ABNT que está mais adequada. Antigamente tinha uma de uma bibliotecária Juliana, eu acho que era da Universidade de Espírito Santo, não sei, que era das que estava mais completas, né? Assim, você checa qual é o estilo, mas isso não quer dizer que se você botou esse daqui, você não possa alterar, certo? Você pode alterar, tá? E deixar ele maiúsculo, certo? E aí ele vai perguntar se você quer inserir manualmente essa edição ou se você quer deixar no outro formato de citação, tá certo? Então, tudo isso aqui é possibilidade que vai depender dos plugins que você instalou de formato de citação aqui no seu, tá? Então, dentro disso aqui, quando você finaliza vamos dizer que seja um trabalho aqui de 20 páginas, você foi colocando todas as suas referências, e depois você quer, todas as suas citações, e depois você quer criar a lista de referências. Basta você colocar o cursor do mouse abaixo do nome referências e clicar em Insert Bibliography. Quando você clica nesse Inserir Bibliografia, ele automaticamente já vai salvar todas as referências e as citações. Você pode alterar o estilo e ele vai alterar aqui para o estilo que você colocar, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta, uma potencialidade que facilita o trabalho, tá? Desde que você, eu quero colocar a APA 7ª edição. Então, você veja como é que é colocado aqui, vai depender do formato da revista, vai depender do formato do que você está trabalhando, tá? Então, em geral, quando a gente está trabalhando com documentos que são de TCC, de conclusão de curso, de artigos que são para revistas que utilizam a ABNT, a gente vai lá nesse estilo de citação e instala no nosso Mendeley um modelo que seja bem completo. Então, dá uma olhada lá no ABNT, tem vários. Quando você digita lá para inserir um novo estilo de citação, o Citation Style, você vai ter como selecionar e escolher qual estilo de citação você quer. Então, se tiver 3 de ABNT, você vai lá, procura uns 2 ou 3 de ABNT, que sejam aqueles que tenham mais completude, que sejam mais corretos. Como é que eu vou saber que é o mais correto? Pega a norma vigente da ABNT e vai observar, faz uma citação e observa se aquela está completa. Então, está maiúsculo, utiliza o nome dos 3 primeiros autores seguidos de et al, usa o primeiro só e et al, como é? Tem um autor, tem 2 autores, tem mais de 3 autores. Então, tudo isso é estilo que
o software pode facilitar para você, mas não vai tirar também o seu trabalho, né, de pesquisador, porque você até pode pagar para alguém fazer, mas você precisa conferir se está correto, certo? Então, vejam que na hora que eu cito, vocês estão vendo aqui que esse documento, ele fica completamente... Vocês estão vendo que quando eu clico aqui, ele fica como um documento formatado para o Word. Estão vendo aqui para o Mendeley? Pronto. Sim. Aí, gente, esse é o nó do borogodó que às vezes acontece no uso do Mendeley. A pessoa salva esse documento aqui, então, quando eu abro no meu computador, ele está abrindo bonitinho. Por quê? Porque eu tenho o Mendeley instalado e eu tenho todos os plugins aqui que me permitam ver essa referência. Aí, vamos dizer que eu estou mandando esse arquivo, salvei esse arquivo e vou enviar para o meu orientador, para a minha orientadora. E ela não usa Mendeley. Ela usa EndNote, ou Zotero, ou outro. E aí... Quando ela abrir este documento no computador dela, vai estar completamente desconfigurado. Então, essa coisa bonitinha aqui de eu ver o 1, o 2 e a chamada de citação e a referência correta, vai completamente bagunçado. Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter depois que fizer isso aqui? Clicar aqui nesse ícone, ó, estão vendo? Export as. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que abre aqui uma opção que seria salvar ele compatível com o LibreOffice ou sem as ferramentas do Mendeley. Então, eu clico esse sem ferramentas do Mendeley e salvo o arquivo. Quando eu salvar esse arquivo, eu enviarei este arquivo para a pessoa, porque aí, quando eu envio, ele fica salvo no meu computador, esse aqui que eu estou mexendo, mas o que eu enviei para o meu orientador vai ser a versão que ela não está com esses, como é que eu posso dizer? Dependendo de ter um leitor, de ter o Mendeley instalado no computador. Com essa formatação já atualizada, né, Raíssa? Isso. Ele vai desse jeitinho, certo? Só que o documento que eu salvei, ele não vai estar com esse problema que eu falei de dar um erro de formatação. Não, ele segue como um documento do Word normal, certo? Um documento de Word que você vai poder digitar, inserir comentário, tudo, e que a citação vai estar lá na referência dela direitinho. Raíssa, eu não sei se para todos, mas para mim tá tudo preto aqui na tela que tu está apresentando. Para mim também. Foi agora quando tu salvou. Quando eu salvei. Foi. Bom, mas assim, interrompi aqui o compartilhamento, que era essa visão do Mendeley, do plugin do Word, tá? Aí agora, como eu tinha dito para vocês, que tem a outra forma de citação, que é através do Mendeley Cite, tá? Que vai dar na mesma coisa, mas só para mostrar que é uma outra forma de fazer essa citação, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Estão vendo? Sim. Pronto. Mesmo texto, mesma coisa, só que agora, ao invés de inserir pelo plugin do Word, vocês estão vendo aqui o nome Mendeley Cite, né? Eu vou inserir através do Mendeley Cite. Vocês conseguem ver na minha barra de ferramentas aqui em cima, esse nome Mendeley Cite? Pronto. Então, é uma outra extensão dele aqui, que ou você faz pelo plugin do Word. Isso aqui, em geral, era para os computadores que têm o Word com versão anterior a 2016. De 2016 em diante, já dá para fazer com o Mendeley Cite, tá? Ou compatível para o 365. Então, assim, você vê qual das duas versões fica melhor para você, tá? Então, mesmo parágrafo, aí eu quero inserir a citação. Clico em Mendeley Cite. Vocês estão conseguindo ver que ele abriu aí para mim ou não? Sim. Pronto. Então, no Mendeley Cite, ele vai fazer o login direto lá com o meu Mendeley, certo? E aqui ele vai ter a opção de vir a referência, então eu posso pesquisar em todas as referências ou eu posso pesquisar em alguma pasta específica, tá bom? E eu já posso alterar aqui o estilo de citação. Então, vamos dizer que eu trabalhei aqui, né,
com esse de citação da ABNT, mas esse meu arquivo, ele vai ser enviado, ó, tá vendo aqui que é uma outra opção de autoria completa, né? Um outro estilo, certo? Eu posso ir mudando esse outro estilo, tá? Dentro dessa lista de possibilidades que eu tenho aqui e que eu posso sempre estar selecionando outro estilo para citar, tá bom? Então, eu quero dizer que este primeiro parágrafo aqui é uma citação deste artigo. Então, quando eu clico, aí eu insiro a citação e ela já vem para cá. E me dá a opção de editar essa citação manualmente, tá bom? Aí, essa segunda aqui foi uma citação deste outro artigo, tá? E aí eu coloco, inserir a citação. É uma outra forma de colocar, do mesmo jeito eu posso editar esta citação. Mas se ela está completa, eu não preciso, tá bom? E aí, para fazer a lista de referências, terminei a escrita, minhas 10 páginas, o meu artigo está pronto, antes de exportar, né, para salvar, eu venho aqui e aí eu clico em More para inserir a bibliografia. Aí ele me pergunta, essa bibliografia tem que estar inserida, para ela ser inserida, o cursor do mouse tem que estar no local correto. Coloquei. Quando eu cliquei, ele veio para cá. Então, estão vendo? É a mesma coisa que o plugin do Word faz, o Mendeley Cite, ele faz também, tá? Então, são duas formas de você salvar este documento, certo? Conseguiram ver, gente? E aqui é aquela coisa, você pode alterar o formato de citação, o estilo de citação, conforme as normas do programa que você esteja... se é o seu TCC de graduação, por vezes vai ser a ABNT, você vai precisar consultar qual é o formato de ABNT que tem nessa lista do Mendeley, que está mais apropriado. Se é Vancouver, você vai ver. Se a norma da revista nem é ABNT, nem Vancouver, eu estou mandando um artigo para a Nature e eu quero as normas da Nature. Você vai pesquisar aqui quais são o estilo de citação e vai colocar. Isso aqui, gente, é uma ferramenta para facilitar o trabalho do revisor, tá? Do autor. Quer dizer que ela vai simplesmente acabar com o meu trabalho, que eu não vou precisar mais conferir? Não, você tem que conferir. Por quê? É o seu zelo, é o seu trabalho. É a mesma coisa de a gente dizer assim, eu vou mandar uma pessoa fazer uma análise de tal coisa do meu trabalho. Eu não sei rodar o Iramutec, alguém vai rodar para mim. Você tem que ter o cuidado de saber se aquilo que você fez está correto, porque no final o trabalho é seu, entende? Então, essas ferramentas, elas servem, eu vou interromper aqui o compartilhamento para voltar aqui para ver vocês. Essas ferramentas, elas servem como facilitadores do processo de uma revisão. Mas não são essas ferramentas que vão dizer para você se o seu trabalho vai ter qualidade ou não. Porque você pode usar uma ferramenta dessas e ela lhe ajudar sobre a bandeira. Mas você pode usar uma ferramenta dessas e ela bagunçar todo o seu trabalho, desde se você não souber fazer o uso correto e se você não conferir, tá? Então, uma possibilidade, né, assim, que aconteceu comigo recente. Fui remover as duplicidades no Mendeley de uma revisão do trabalho de uma colega. E aí o Mendeley indicou que 3 arquivos estavam duplicados, se tratavam do mesmo arquivo. Se eu tivesse clicado automaticamente em mesclar, sem conferir um por um, tá? Tinha um que a barrinha era só um tracinho e outros 2 que ela estava 100%. Eu teria excluído um sem ter visto. Então, quando eu abri, eu vi que se tratava de uma outra coisa. Mas porque a página inicial era da mesma revista, da mesma edição, ele leu como se aquilo fosse um trabalho só. Então, são algumas inconsistências que essas ferramentas, elas podem apresentar e que a gente precisa ter o cuidado, enquanto pesquisador, de entender que a ferramenta me auxilia, mas ela não
retira o meu trabalho. O meu trabalho de pesquisador, ele é fundamental e é ele que, no final, que vai garantir se a minha revisão foi bem conduzida, se ela vai ser uma revisão, como é que eu posso dizer? Se ela vai ser uma revisão que vai ter uma qualidade, que usou ferramentas, mas para trazer qualidade metodológica. Porque não adianta a gente dizer que usou ferramentas só por usar. Então, a ferramenta ela tem que trazer um benefício para o seu trabalho. É como Renata disse, a gente pode fazer uma revisão sem usar essas ferramentas que a gente está orientando aqui nesse curso? Pode. Antigamente a gente fazia, imprimia tudo, colocava, né? Tipo assim, as pastas, imprimia, pegava post-its, marca-textos, e a gente ia fazendo isso manualmente. Obviamente que o trabalho para uma revisão dessas, ele era muito mais demorado, ele era muito mais difícil de fazer e de compartilhar com os pares, né? Com as pessoas que trabalham nessa revisão. Então, só para a gente deixar claro que essas ferramentas, o Mendeley, ela é mais uma das ferramentas, né, que podem ser utilizadas numa revisão, mas que ela não vai excluir o trabalho do pesquisador, tá bom? Então, mais ou menos, acho que era isso, né, Renata? É só um comentário. Não exclui o humano, né? Mas aí a tecnologia está a nosso favor, porque nós não temos todo o tempo, comparando com antes, né? Como a gente fazia antes, sem essas ferramentas todas, quanto tempo a gente não levava organizando esse material, selecionando essas referências, para poder, então, ir para a escrita da revisão. Então, assim, são ferramentas que poupam tempo de quem já não tem tempo, né? Como na maioria das vezes, os pós-graduandos com prazo contado, então são muito úteis e não anulam o pesquisador. Raíssa, eu não sei se você acompanhou aí no chat, eu vi agora que tem uma pergunta de Ronald. Não, eu não vi, porque eu estava... Para quem não usa o Word, o Google Docs, eu consigo estender, pronto, essa tinha sido uma dúvida, tá? E a gente não conseguiu essa resposta, Ronald. Infelizmente, eu até tentei baixar, não achei. Não achei a extensão dele para logar direto com o Google do Google Docs, tá? Então, por isso também que, Ronald, o meu uso do Mendeley, tá? Eu uso ele muito mais para organizar o meu banco de dados, para ter como uma ferramenta de banco de dados do que uma ferramenta de auxílio nessa citação. Porque, assim, para mim não funcionou. Como a gente trabalha em pesquisa de forma colaborativa, ao que nós sabemos, o Mendeley ainda não tem nenhuma extensão para o Google Docs. Então, você não tem como fazer esse processo de inserir lá no Google Docs. Então, assim, acaba que dificulta um pouco. Mas, como Renata já disse, que é uma rede social, é algo que vem sendo atualizado e vem sendo aprimorado, né, ao longo do tempo, são a partir de falas como essas e de demandas como essas, que eu não duvido de eles já estarem trabalhando nisso, porque hoje em dia, numa sociedade em rede, todo mundo trabalha de forma conectada, então hoje em dia é quase improvável que você escreva um trabalho de forma colaborativa, você sozinho no seu computador e a pessoa sozinha, e depois juntar os dois Words. Não, a gente trabalha de forma síncrona, né, nos documentos, e para mim, esse é um dos defeitos do Mendeley. Eu não sei se alguém aqui que trabalha com Zotero, com EndNote, sabe se há essa possibilidade pelos outros, mas no Mendeley ainda não há. Tá? Kisna tinha levantado a mão, né, Kisna? Pois sim. Primeiro, peço desculpas, meninos. Eu estou com um problema na câmera, não sei o que aconteceu. Ela está aberta, mas diz que ainda está reiniciando. Um dia eu apareço aí. Eu achei muito interessante, né? Eu quero até parabenizá-las, né, pela apresentação, pelo detalhamento. Eu confesso que eu nunca utilizei, nunca baixei, porque eu sou daquelas pessoas, pesquisadora mais ou menos raiz, assim. Mas eu tenho que realmente me aproximar mais ainda, né, das tecnologias. E aí vocês apresentando, né, aí já me veio essa questão que vocês até falaram, né, que essa tecnologia não vai retirar o trabalho do pesquisador,
de fato, né? Porque uma coisa que a gente vai precisar, né, para utilizar essa tecnologia é um bom fichamento. Um bom fichamento, porque imagina só, né? Eu não posso estar construindo o meu texto e lá, né, fazendo as citações sem ter uma noção do que cada trabalho, né, escreveu, né, o conteúdo. E aí eu estava pensando, dá para a gente fazer fichamentos também, né, nessa ferramenta? Porque Dá sim. Olha só, então já uma outra, né, possibilidade. Porque uma coisa, gente, vocês sabem, né, para uma leitura eficaz, né, é preciso fazer, né, todo um processo, sublinhar, vocês sabem, né, essas técnicas de sumarização. E, em especial, fazer fichamento. Fichamento é o pontapé que a gente precisa mesmo. Então, já pode utilizar essa ferramenta, né, também como uma possibilidade, né, de fazer fichamentos. Bem interessante. E eu confesso, Raíssa, eu vou com você. Eu achei muito interessante, muito massa. Mas eu achei muito interessante essa questão de ser um organizador de bancos de dados. Eu confesso que vou começar a utilizar pensando nessa perspectiva, porque, de fato, né, só o fato de estar numa nuvem, a gente conseguir encontrar tudo bem correto, enfim, facilita muito. Mas muito bacana, viu, meninas? Parabéns pelo aprofundamento aí, pelas orientações. Com certeza o pessoal, pelo chat aqui, né, todos bem satisfeitos, viu? Gente, eu não consegui ver o chat, então se alguma dúvida passou, eu não consegui ver o chat, e assim, como eu disse, eu e Renata, a gente está trazendo aqui a nossa experiência, né? Foi o que nós fomos, eu fui apresentada ao Mendeley há alguns anos atrás, e assim, a experiência é de uso, já fiz um curso, outra dica que eu dou para vocês é que a biblioteca, o catálogo, o portal de periódicos da CAPES, junto com as bibliotecas de universidades, elas em geral divulgam cursos como para que você possa dar a solução da Elsevier, representante da Elsevier, como você faz, como você cria um banco no Mendeley, ou como você faz a sua conta Mendeley, quais as possibilidades do uso do Mendeley, faz outras, para todas as soluções da empresa. Então, tem vários cursos aí, e que são dados por bibliotecários, que aí tem toda uma outra diferença, tá, gente? Aqui eu estou falando a visão de uma enfermeira que está aí lutando na vida acadêmica. Mas, quando a gente pega um bibliotecário para falar desses metadados, dessas coisas, obviamente que a qualidade é outra, tá? Então, só trazendo isso para vocês. E aí, Kisna, sobre essa fala que você traz do fichamento, eu confesso que eu vou tentar, né? O próximo trabalho de revisão que eu for fazer, que seja uma revisão que não seja assim, nada da minha tese, algo do tipo, mas eu vou tentar, para começar, eu vou tentar fazer os fichamentos diretamente no Mendeley, sabe? Porque é muito bacana o leitor de PDF deles, porque você faz todos aqueles destaques, os highlights direitinho, você bota nota, e você pode fazer o seu fichamento na nota. Existem uns vídeos, inclusive, né, tutoriais, assim, que as pessoas que, óbvio que aqui que a gente é limitada, a gente está no primeiro batente do uso do software, mas tem gente que já consegue, através desse novo plugin, né, do Mendeley City, ele já faz na nota a citação, e no final você já consegue exportar para o seu documento a citação completa, tá? Sem ser só Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu faria como? Eu copiava uma nota, depois eu ia lá, copiava, colava e citava. Também. Mas eu estou só dizendo assim, que é uma potencialidade que as pessoas que desenvolvem isso, né, que estão utilizando. Então, assim, favorece, facilita o trabalho, mas é aquilo sempre, é uma ferramenta de apoio, ela não vai fazer o trabalho por você. Não adianta achar que vai pegar uma ferramenta dessa e ela vai fazer o trabalho todinho, porque o exemplo que acho que foi o Ronald que deu aí, mas a letra não tinha que ser maiúscula, né? Dentro do parênteses, a ABNT, ela disse que tem que ser maiúscula. Só que foi o formato que a gente salvou lá do estilo. Então, essa é uma observação que aí o Ronald faz essa ressalva, que se eu não olhar lá na lista e ver que o formato de citação está errado, quando eu enviar para o orientador, para a banca ou para quem quer que seja, eu não vou poder dizer, é porque foi o erro do software. A gente não pode culpar o erro do software, porque o software faz o trabalho dele
mas precisa do humano para estar aqui controlando. Então, acho que era isso, né, Renata, que a gente tinha. Eu queria que vocês agora ficassem livres aí à vontade para a gente dialogar um pouquinho, para não ficar nesse silêncio só nosso, né, que a gente dialogue aqui e veja melhor como é que a gente está trabalhando agora, se alguém, compartilhem também, quem já usa, ou quem usa outros, eu sei que Isis aí eu acho que usa outro, né? Quem é que usa outro, quais as potencialidades, quais as diferenças, essas coisas. Eu comecei a usar o Mendeley quando eu entrei no mestrado, e ele estava funcionando super bem até essa semana. Mas agora, quando eu faço o login, ele mostra a biblioteca, mas quando eu vou trabalhar dentro, ele simplesmente fica com a tela branca e somem as informações. Isso impossibilita o meu trabalho. Eu já tentei acessar por outros navegadores, já desinstalei do computador, já tentei o online e nada. São Isis. Cortou Tá assim? para mim, Renata. Em todas as versões, na versão desktop, na versão web, todas está apresentando assim esse O problema? desktop, ele está atrasado, né? Ele não consegue atualizar. Se eu quiser trabalhar com ele não se encontra, offline, né? dá, mas eu não acho assim tão legal. Às vezes, vale a pena até fazer eu ia dizer aqui, abrir um chamado, né? Mas abrir um chamado é a linguagem do cigarro, né? Não é nem essa, assim, vale a pena fazer uma solicitação aos desenvolvedores, né? Aquele ajuda aqui, alguma coisa. Eu até entrei naquela aba dos principais problemas, sabe? Tipo, aí, mas nenhum daqueles eram o meu. O que eu ia lhe sugerir era realmente isso, que você excluísse a extensão do seu computador, tá? Ver direitinho, não só da versão desktop, mas a da versão web. Excluir mesmo, porque às vezes ele está com uma extensão e a extensão que está no nosso computador está corrompida. Então, a gente excluindo essa extensão e reinserindo, né, com outro, baixando tudo de novo, fazendo esse processo, às vezes ele atualiza. E a outra opção seria você tentar baixar o plugin do Mendeley City, dependendo de qual seja a sua versão do Word, para ver se a partir disso ele melhora, mas aí realmente não sei. Eu vou tentar, mas porque é um estresse, né? Que você faz um monte de coisa e não resolve, aí tem hora que você cansa. Com certeza. Com certeza. E aí, gente, alguém mais quer trazer sua experiência? Porque tinha mais de 30 pessoas que já usavam. 38% das pessoas que lá no início, né, na enquete, que utilizavam a ferramenta. Quem utilizava? Utilizava qual? Pode colocar aqui no Mendeley, no chat. É o Mendeley? É outra? Qual é? Para a gente ter noção aqui, porque realmente, quem sabe, a gente depois faz aqui um outro momento no grupo de pesquisa, trazendo até vocês para trazer as experiências de um outro gerenciador que vocês achem que funciona melhor, né? Então, a gente está aqui aberto para ver essa questão. Muita gente usa o EndNote, né? Eu gosto muito do EndNote. Até agora não tive problema. Você usa a versão gratuita? Isso, gratuito. Pronto. Eu prefiro o EndNote porque, no caso do meu computador, eu não uso o Word. Eu só uso documento online. Aí, e ele linka o EndNote e ele consegue fazer essa... Ele promete. Ele promete? Ele promete. Mas até agora eu não senti um bom funcionamento nessa questão do linkar. Mas a questão da organização eu gosto bastante dentro do EndNote. Entendi. Das pastas, dessas coisas, né? Isso. Entendi, sim. Alguém mais, gente? Que vocês querem fazer alguma outra contribuição, alguma sugestão, tirar alguma dúvida? Só um comentário, que acaba que esses organizadores, né, eles ficam muito restritos ao Word, e isso é uma limitação deles, porque nem todo mundo utiliza. Exato. Pois é. E hoje, com essas possibilidades aí de tudo aberto, né, ciência aberta e
das várias, até porque em várias universidades os programas que estão, o pacote instalado no computador nem sempre é o Office, né? Então, a gente tem que ver, né, qual é a compatibilidade dele, mas é algo que, assim, a gente apresenta a ferramenta que a gente tem feito a utilização, mas isso não quer dizer que ela é a única, né? E assim, uma coisa que faltou nesta nossa apresentação da gente colocar que talvez até na do Heian, né, quando a gente for falar, a gente mostre para vocês que às vezes o Mendeley, ele, pelo menos na nossa revisão, o Mendeley ele funcionou como uma ponte, tá? A gente organizou o nosso banco de dados da Cinzenta e no Mendeley e como uma ponte a gente utilizou para levar para dentro do Heian. Porque quando a gente estava fazendo, né, especialmente do catálogo de teses e dissertações, a gente não conseguiu salvar diretamente da pasta dele, da página deles, para o software Heian. Então, a gente... Lembra que eu falei para vocês que vocês podem inserir o arquivo manualmente, inserir pelo DOI ou inserir de uma pasta do seu computador? Então, a gente fez a inserção manual de cada um. Pronto, o meu deu 36 ocorrências. Inseri uma pasta manual, coloquei um por um, e aí eu exportei para o Heian. Quando eu exportei para o Heian, a minha literatura cinzenta entrou lá dentro do meu software para extração completa. Tá? Então, isso aí foi uma questão também que a gente utilizou, né, nos nossos trabalhos e que o Mendeley favoreceu, né, essa questão. Hoje, Michel estaria comigo aqui nesse momento, mas ele está em uma atividade do PPSUS, do VERSUS, se eu não me engano, e aí ele junto com Renata, né, estaremos os três aqui hoje fazendo essa fala, e aí Michel é um entusiasta realmente do Mendeley. Então, isso que a gente está dizendo aqui para vocês, que a gente usa mais como banco de dados, Michel, ele nos diz que usa mais como gerenciador mesmo para inserir referências. Então, ele, assim, ama o uso do Mendeley, porque na experiência dele, né, quando a gente estava discutindo, facilita o trabalho dele, né, nesse sentido. Eu acho que ele não está presente aqui na sala, porque estava nessa atividade, ele entrou, mas não conseguiu ficar, porque ele realmente estava num local sem internet, mas era basicamente isso, gente, que a gente queria trabalhar com vocês hoje, nesse dia, e se não tem mais dúvidas, né, mais alguma contribuição, alguma coisa, a gente encerra, né, esse momento agora. Mais alguma coisa? Eu acho que o organizador precisou sair, que ele disse que iria sair, e eu posso, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou tentar interromper a gravação agora. Deixa eu ver se eu consigo. O Cris está aí, deixa eu ver se eu interrompo. Foi ótimo, Raíssa, muito obrigada.